Hoje eu vou explicar para vocês como utilizar o planisfério celeste rotativo para o hemisfério sul. Os autores desse planisfério que vamos mostrar para vocês, o uso, funcionamento, etc., foram o professor Jair Barroso, astrônomo aposentado do Observatório Nacional, a bolsista de iniciação à docência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Pamela Marjorie Correia Coelho, e eu mesmo. No verso dele tem uma data, mas é a data em que ele foi impresso. Não se preocupem com ela, não quer dizer que este planisfério seja válido para aquele ano em que consta a data no verso dele. Pois as estrelas não se movem, portanto, esse mapa vale para sempre. Aliás, a única estrela que se move é o Sol. Essa, portanto, não a desenhamos aqui. Desenhamos, sim, o caminho dela pelo meio das estrelas. Mostraremos depois. Pois bem, esse planisfério foi baseado no catálogo estelar FK4, do qual extraímos, então, as estrelas de um certo brilho para cima e filtramos, portanto, as estrelas de modo que as menos brilhantes não colocamos aqui. Além disso, esse mapa ele está construído de forma que um observatório ou um observador que esteja sobre qualquer cidade ao longo do Trópico de Capricórnio consegue ver todas as estrelas que estão desenhadas nele aqui. Porém, a rigor, você teria que fazer um mapa como esse para cada latitude do país. E como esse mapa é distribuído para as escolas que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e que participam, escolas de todo o Brasil, fizemos um tal que possa ser distribuído em todo o Brasil. Mas, claro, há limitações, há pequenos problemas que podem ocorrer dependendo de onde está o utilizário desse nosso planisfério celeste. Um morador que esteja usando o planisfério, mas lá da região sul do país, o que vai acontecer é que ele vai acabar enxergando algumas estrelas que estão no horizonte sul e que não está marcado aqui no nosso mapa. Por outro lado, esse mesmo morador do Rio Grande do Sul não vai ver algumas estrelas que estão nas bordas externas do mapa. E o contrário vai ocorrer para um usuário lá das cidades de Natal, Salvador, que estão bem mais ao norte do país, bem mais perto da linha do Equador. O que vai ocorrer é que eles vão ver mais estrelas do hemisfério norte que não estão desenhadas aqui, não estão nesse mapa, e não verão algumas que estão aqui perto do polo celeste sul. Bem, enfim, essa máscara e todo o mapa, inclusive, sofre algumas limitações pelo processo de projeção das estrelas. Mas, de qualquer forma, vamos em frente. O pino representa o polo celeste sul, de modo que as estrelas foram projetadas de todo o hemisfério sul, entre o pino e a linha tracejada, que está marcada aqui no centro do nosso mapa. Ela tem centro no pino. Então, tudo que está entre o pino e a linha tracejada são estrelas do hemisfério sul, claro, as mais brilhantes. E, portanto, da linha tracejada, que é o equador celeste, aquele plano imaginário que divide o céu em duas partes iguais, tal qual o equador terrestre, que divide a Terra em dois hemisférios iguais. Temos o celeste, e que é simplesmente a continuação do equador terrestre até atingir o céu. Então, do equador celeste, que é a linha tracejada até a borda, é uma parte das estrelas que estão no hemisfério norte e que são visíveis ainda por um observador que está no Trópico de Capricórnio, que é a latitude aí de 23 graus aproximadamente. Mas, enfim, vamos dar mais informações antes de irmos ao como utilizar o mapa, como orientar o mapa. Então, aqui temos bolinhas brancas grandes, bolinhas brancas pequenas, e claro, elas representam as estrelas. De modo que bolinha branca grande representa estrela bem brilhante, bolinha bem pequena, estrela pouco brilhante. Tem uma escala de magnitude no verso deste mapa, onde você poderá
entender um pouco do que, quais são as magnitudes correspondentes a cada uma das bolinhas. Bem, aqui elas foram desenhadas em preto, é claro, mas a maior bolinha tem magnitude aqui menos 1,6, que é aproximadamente a magnitude de Sírius, a estrela mais brilhante do céu, claro, excluído o Sol. Depois, uma bolinha um pouquinho menor, magnitude menos 0,9. Depois, à medida que as bolinhas vão diminuindo de tamanho, vai aumentando o valor da magnitude. Mas isso significa que a estrela está ficando cada vez menos brilhante. De modo que a última bolinha aqui está no intervalinho de magnitude, todas as estrelas que estão no intervalo de magnitude entre 3,3 e 4,2. Para você ter uma ideia do que é uma estrela com magnitude da ordem de 4, é aproximadamente aquela estrela chamada intrometida, que fica ali dentro da constelação do Escorpião. Então ela é magnitude 4. Mais fraquinha do que elas, se consegue ver desde que não se esteja num céu poluído luminosamente, como as regiões urbanas. A olho nu, conseguimos ver até estrelas de magnitude 6. Porém, temos que estar num local adequado, escuro, sem poluição, de todos os tipos. Como esse mapa vai ser utilizado basicamente nas zonas urbanas, colocamos então estrelas com magnitude de aproximadamente 4, 3, 2, 1, 0 e menos 1. Tá? As magnitudes são aparentes, bem entendido. Não importa onde está a estrela, o que importa é o brilho que vemos. Ela pode até ser muito fraquinha, porém está mais perto da gente e ela vai aparecer muito brilhante. Ela pode ser muito brilhante, mas se está muito longe, vai aparecer fraquinha. Então não estamos levando em consideração a distância da estrela até nós quando classificamos as estrelas por suas magnitudes, que fica subentendido, magnitude aparente, pois os astrônomos têm uma outra magnitude, chamada absoluta, onde eles fazem um novo cálculo e colocam imaginariamente todas as estrelas à mesma distância. Aí sim você tem o brilho absoluto, real das estrelas. Mas não é o caso quando observamos o céu, para apreciar as estrelas, conhecer as constelações e etc. O primeiro passo, ao se utilizar um planisfério, é perceber que ele tem uma capinha plástica e uma parte mais grossa de papelão, onde estão impressas as estrelas. Na borda da capinha plástica estão as horas, separadas de meia e meia hora. Não precisa mais precisão do que isso, pois o céu se move muito lentamente. E na borda da parte de papelão estão os meses e os dias. Colocamos aqui os 365 dias do ano. Então tem um tracinho para cada dia. E o primeiro passo para utilizar o planisfério é ajustar, girar a parte plástica que contém as horas, de forma que você sobreponha a hora em que você vai utilizar o planisfério. Digamos hoje, 12 de agosto, suponho que vamos utilizá-lo às 20 horas. Então, vamos ver onde está as 20 horas. 20 horas, aqui na parte plástica, vamos girar de forma que as 20 horas fiquem em cima do dia 12 de agosto. Então, agosto, 20 horas, assim. Então, aqui, 5 de agosto, 10 de agosto, mais 2 tracinhos, é o 12 de agosto. E aí vou girando lentamente, de modo que coloco as 20 horas em cima do tracinho que representa 12 de agosto. Para que isso, canário? Justamente para delimitarmos o céu que está visível nesse horário em qualquer lugar do Brasil, com as limitações que eu mencionei no começo. Enfim, então a máscara, essa parte aberta, transparente, delimitou o céu que está sobre a nossa cabeça. Então o primeiro passo é ajustar o dia com a hora em que você vai utilizar
ou de qualquer outro momento em que você queira saber quais eram as estrelas, quais eram as constelações que estavam sobre o seu local de observação. Sim, mas isso não é suficiente. Aqui no planisfério está pertinho do pino a palavra sul, que representa a direção cardial sul. E, na verdade, toda essa parte acima da palavra sul representa o nosso horizonte da direção cardial sul. À direita dele está escrito oeste, então é aquela direção onde o Sol se põe, é o lado oeste, melhor dizendo, onde o Sol se põe. Do lado esquerdo, leste, né? De onde surgem as estrelas, a luz, os planetas, né? Em seu movimento aparente, as estrelas nascem do lado leste, se põem sobre o lado oeste. Mas, nessa versão desse mapa, não está escrito a palavra norte. Porém, exatamente acima da palavra sul, passando pelo pino, é que está a direção cardial norte. E todo mapa, para ser utilizado, precisa ser posicionado corretamente, até um mapa de rua. Se você quiser saber como se deslocar numa cidade que você não conhece, você pega o mapa e você tem que posicioná-lo corretamente. Ou você sabe as direções cardeais do lugar e posiciona o mapa assim, ou você acha duas ruas e posiciona o seu mapa de forma que ele fique aproximadamente paralelo ali às ruas que você localizou, onde você parou, para-se numa esquina e posiciona o mapa de forma que você consiga ver onde estão as próximas ruas sobre o mapa e que você possa atingi-las. Pois é, esse planisfério também precisa ser posicionado corretamente. Para isso que temos os pontos cardeais aqui desenhados nas bordas dele. Muito bem. Todo professor, todo aluno tem em seus livros didáticos o conceito sobre direções cardeais. Um exercício um pouco grosseiro, inclusive, é determinar as direções cardeais observando o nascer e o ocaso do Sol. Geralmente, esticamos o nosso braço direito para o lado onde o Sol nasce e dizemos que lá é o lado oeste. Ao falarmos lado, não estamos cometendo nenhum erro, pois lado é alguma coisa bastante ampla. Porém, a direção cardial oeste é um ponto muito bem definido no seu horizonte, e a determinação dele exige cuidados. Mas, em termos qualitativos, então, temos o lado oeste, onde o Sol se põe, lado leste, né, da onde nasce o Sol e as estrelas em seu movimento aparente. E se você fica com o seu lado direito para o nascente, o seu lado esquerdo para o poente, à sua frente está o norte, às suas costas está o sul. Essa é a típica orientação que se encontra em todos os livros didáticos para encontrarmos as direções cardeais. Na verdade, você encontra os lados cardeais por esse método, tá? Pois as direções, como eu disse, são retas, pontos no seu horizonte e precisam de um método mais preciso de determinação. Mas para usar o mapa, esse método, mesmo que aproximado, é razoável. Porém, esse é um dos métodos de você determinar as direções cardeais do local para que você posicione o seu mapa segundo as direções cardeais do lugar. Sim, mas não tem outro método além desse? Suponha que você esteja num lugar, esteja à noite e você não prestou atenção onde o Sol nasceu e se pôs. Sim, também tem como encontrar as direções cardeais a partir do Cruzeiro do Sul, se ele estiver visível. No verso do mapa, inclusive do nosso planisfério, tem as instruções sobre como utilizá-lo. Tá? E temos duas figurinhas que permitem encontrar as direções cardeais. A da esquerda tem uma bonequinha branca e duas sombras dessa bonequinha. Na verdade, representa uma pessoa, um estudante, por exemplo, que você deixou de pé sob o sol. Na verdade, pode ser uma
estaca, pode ser um poste, a trave de um futebol, né? De um campo de futebol, onde se observam, ao amanhecer ou alguma hora antes do meio-dia, a sombra dessa pessoa, desse poste, desse cabo de vassoura que você fincou, tal como estou representando aqui, com a minha caneta em pé. Ao amanhecer, às 10 horas da manhã, por exemplo, o objeto tem uma sombra. Depois do meio-dia, vai ocorrer um instante em que certamente a sombra do mesmo objeto vai ter o mesmo comprimento daquela da manhã. Isso é inevitável, basta você ficar observando. Ou, se quiser, um método mais prático, pegue a sombra da manhã e desenhe um círculo, tendo como raio a sombra da manhã. E é só esperar a sombra daquela sua haste atingir o mesmo círculo na parte da tarde. Isso define um ângulo com as duas sombras que você riscou lá no chão. Pois muito bem, a bissetriz desse ângulo te dá a direção norte-sul e a perpendicular é o leste-oeste. E para onde está o norte, o sul, o leste e o oeste, aí sim você pode usar a técnica, né? O pequeno truque de ver para onde o sol nasce, abrir o seu braço direito para lá e ver que lá é o lado leste, né? Porém, esse método das sombras é muito mais preciso, pois ele dá a direção cardial norte-sul. E depois é só traçar a perpendicular, que lá será a direção leste-oeste. Então é isso que estamos fazendo nesse momento, ao mostrarmos esse quadrinho com essa figura. Então aqui estão as duas sombras de mesmo tamanho e a bissetriz destas duas sombras, do ângulo, né, determinado pelas duas sombras, define a direção norte e sul. Sim, mas um outro método está aqui do lado direito, que usa as estrelas para achar a direção cardial, norte e sul também. Se estiver visível o Cruzeiro do Sul, está aqui ele esquematizado por 4 bolinhas pretas, formando uma pequena cruz. A direção, ou melhor, a distância entre as duas estrelas do topo da cruz e da parte inferior da cruz determina uma certa separação angular lá no céu. Se você projetar essa separação angular ao longo da linha do madeiro maior do Cruzeiro do Sul, por 4 vezes e meia, aproximadamente, é o que estamos indicando aqui, por esses tracinhos, você também chega num ponto muito particular no céu, chamado Polo Celeste Sul. É onde o eixo de rotação da Terra, se você pudesse prolongá-lo, e pode fazê-lo imaginariamente, ele atingiria o céu. E em torno desse ponto, portanto, todo o céu parece girar. Muito bem, determinou o Polo Celeste Sul. Se baixar uma vertical, você vai cair exatamente na direção cardial sul. E claro, nas suas costas estaria o norte. E aí o leste-oeste, de novo, usa a velha técnica de ver de onde o sol nasceu. E se posicione sobre aquele ponto. Mas enfim, tem alguns métodos, inclusive a bússola. Você pode usá-la, porém com menos precisão ainda, pois a bússola te dá o norte e sul magnético. E dependendo do lugar onde você está, essa diferença pode ser significativa. Mas enfim, determine as direções cardeais, pois você vai precisar dela para usar o mapa. Nem que seja aproximadamente, você precisa saber as direções cardeais. Muito bem, esse é um planisfério celeste rotativo para o hemisfério sul. Você poderá encontrar na internet, se quiser comprar alguns, mas que são para o hemisfério norte. Cuidado! Se você quiser usá-lo aqui, no nosso hemisfério, procure um que seja específico para o hemisfério sul. Este foi montado, então, construído, desenhado pelas pessoas que eu já mencionei, cujos autores estão aqui no verso, o Jair, a Pâmela e por mim. E ele é distribuído gratuitamente para todas as escolas que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E a impressão dele, temos o apoio sempre do CNPq.
Em geral, mandamos 1 ou 2 para todas as escolas que participam da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica todo ano. E a ideia dessa gravação é explicar, então, aos professores e alunos que recebem esse planisfério como utilizá-lo. Caso você queira fazer cópias do mesmo, colocamos num site chamado pontociencia.org.br, no setor de Física e depois em Astronomia, exatamente as imagens que permite você tirar cópia ou imprimir, colocar uma sobre a outra e fazer o seu planisfério com papel, papelão, cartolina, exatamente como este. Tá? Tem uma pequena modificação nele que permite você fazer uma montagem absolutamente caseira, de baixíssimo custo, de forma que todos os alunos possam utilizá-lo. Mas enfim, vamos à parte agora da utilização do mesmo. Então, identificando o que temos aqui. O pino representa o polo celeste sul, em torno do qual todas as estrelas parecem girar. Com o passar das horas, você veria o céu fazer isso, desaparecendo no horizonte oeste e o céu nascendo no horizonte leste. Mas num determinado instante, então, você tem que escolher qual é o instante que você vai utilizar, em qual você está utilizando o planisfério e repetindo. Ajustar a hora, então, exemplo, hoje, 12 de agosto, às 20 horas. Então, nas bordas estão os meses e os dias, e no disco de cima, as horas. Então, giramos as horas de forma que 20 horas fique em cima de 20 de agosto. Pronto, então está aqui, 20 horas em cima de 12 de agosto, e esse é o céu que teríamos hoje, se não tivesse nuvens, na parte externa aqui do prédio, para observarmos as estrelas e as constelações. Temos duas linhas dentro dessa região, uma tracejada, sobre ela em algum lugar está escrito Equador, aliás está escrito aqui, Equador, significa o Equador celeste, a linha imaginária que divide o céu em duas partes iguais. Entre o pino e a linha tracejada estão estrelas do hemisfério sul. Da linha tracejada até a borda, uma parte das estrelas do hemisfério norte. E essa linha contínua, sobre ela, em algum lugar, está escrito eclíptica. Sobre ela é onde caminha o Sol, em seu aparente movimento anual. E os planetas, onde estão? Não estão aqui. Os planetas se movem, a Lua se move. Então não podemos representá-los aqui de modo que possa ser utilizado em qualquer época do ano. Porém, desenhamos aqui a rodovia por onde passam os planetas. Sim, existe uma rodovia lá no céu. Chamamos ela de eclíptica. Está desenhada aqui, a linha contínua. Sim, onde passa o Sol. O Sol passa exatamente em cima da eclíptica. E os planetas? Muito, muito perto da eclíptica. Então, se você vai procurar por planetas, você vai ter que procurá-los em cima da eclíptica. Já mencionei, então, bolinhas grandes, brancas, estrelas bem brilhantes. Bolinhas pequenas, estrela pouco brilhante. As linhas brancas que ligam uma estrela a outra são linhas imaginárias, obviamente, para agrupar parte das estrelas que estão dentro de uma área que chamamos de constelação. Então, lembre-se, a definição moderna de constelação é uma área no céu. Claro, tudo que está lá dentro daquela área pertence àquela constelação. E, naquela área, você pode ligar imaginariamente algumas estrelas e formar figuras, seres mitológicos, aves, animais, cobras, rios, máquinas pneumáticas, bússolas, um monte de coisa, qualquer coisa que a sua imaginação permitir, e conforme a cultura dos povos, eles ligavam as diferentes estrelas e viam diferentes coisas no céu. A finalidade disso, no fundo, é auxiliar a localização das estrelas, essa divisão que fazemos do céu em constelações.
De modo que, quando se observa algumas estrelas ligadas por algumas linhas brancas, então lembre-se, isso te dá uma noção, né, da área do céu que recebe o nome daquela constelação que está ali. Uma das menores constelações é a do Cruzeiro do Sul. Tá? Nós não reproduzimos aqui, então, a área, tá, da constelação, pois carregaríamos demais o mapa. Se você usar um software como Stellarium, por exemplo, então lá você tem a opção de fazer com que ele exiba as áreas de cada uma das 88 constelações. Mas não é o nosso caso aqui no Planisfério. Queremos facilitar a localização das estrelas principais, as mais brilhantes, de algumas constelações. Aqui não estão as 88 constelações, obviamente, só as estrelas mais brilhantes. Então, se você estiver usando isso aqui numa zona rural, completamente escura, você vai ver muito mais estrelas do que está aqui no nosso mapa. Você vai ver, inclusive, a Via Láctea, que não está representada aqui no nosso planisfério. Então, tenha em consideração essas limitações quando for utilizar o planisfério. Bem, já falamos sobre o equador, a linha tracejada, a eclíptica, a linha contínua, o pino, que é o polo celeste sul, em torno do qual parecem girar todas as estrelas, as linhas brancas que ligam imaginariamente as estrelas. Não existe consenso entre as pessoas que desenham ou constroem planisférios como tem que ser essas linhas. Um planisfério também do hemisfério sul, feito por outra pessoa, você poderá encontrar diferentes linhas brancas ligando as bolinhas. Então, não considere como um erro que dois mapas liguem de forma diferente as estrelas por essas linhas brancas. Alguns planisférios, inclusive, exibem a arte da constelação, né? Ou seja, estamos representando aqui a constelação de Órion, por exemplo, e aí a pessoa desenha um caçador lá, um ser, mas, obviamente, isso é no intuito de enriquecer artisticamente o seu mapa. Você não vê nada disso no céu, você vê só os pontinhos luminosos, sem nenhuma linha para ajudá-lo a encontrar as estrelas ou as constelações. Mas, enfim, continuando. Uma vez que você achou as 4 direções cardeais, você tem que posicionar o seu mapa segundo essas direções cardeais, para que você possa localizar as estrelas tal como elas estão aqui no mapa. Então, para facilitar o nosso exercício, eu vou supor que à minha frente esteja a direção cardeal sul, que é a parte inferior aqui do nosso planisfério. Nas minhas costas vai estar, portanto, a direção cardeal norte. Sul na frente, norte nas minhas costas. Na minha direita está a direção cardeal oeste. E à minha esquerda, a direção cardeal leste. Então, apenas para exercitarmos o uso do planisfério. Norte na frente, aliás, sul lá na minha frente, norte nas minhas costas, leste aqui na minha esquerda, as estrelas, portanto, nascem aqui da minha esquerda e vão se pôr lá na minha direita. Então, suponha que hoje, 12 de agosto, às 20 horas, você queira localizar a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, seu primeiro passo é achar as direções cardeais. Cruzeiro do Sul, como diz o nome, está perto da direção cardeal sul. Então, vou posicionar o mapa de forma que o horizonte sul coincida com o horizonte real do ambiente onde eu estou. E, portanto, o lado leste fique voltado para o nascente, o lado oeste aqui do nosso mapa fique voltado para o poente. E ao fazermos esse posicionamento, vamos olhar na direção cardeal sul e, ao localizarmos aqui no mapa a posição do Cruzeiro do Sul, isso já me indica que eu tenho que olhar para o céu, próximo à direção cardeal sul,
um pouquinho para a direita e um pouquinho acima do horizonte. Então é assim que eu vou achar o Cruzeiro do Sul. Ele não vai me dizer exatamente onde está, mas vai me dar uma boa ideia da direção para onde eu tenho que olhar. Não vou olhar para a esquerda, não vou olhar aqui em cima, pois o Cruzeiro do Sul não está no centro do mapa. Ele está perto do pino, numa certa elevação, e virado ligeiramente para a direita, praticamente deitado, inclusive, estaria a cruz, hoje às 20 horas. Então, com isso, já sei para onde olhar na direção cardeal sul e um pouquinho para o oeste. Não é muito para o oeste, não é na direção oeste. É um pouquinho na direção oeste e um pouquinho para cima. E lá, então, vou encontrar 4 estrelas formando uma cruz. Se você estiver num lugar um pouquinho escuro, você vai ver intrometida do lado direito da cruz. Sim, mas e como que eu faço para encontrar alguma coisa que está bem em cima da minha cabeça? Hoje, 12 de agosto, às 20 horas, exatamente em cima da minha cabeça, eu posso ver aqui no mapa, bem no centro dele, ou muito perto do centro, está a constelação do Escorpião. Então, basta você olhar para cima e você vai ver a constelação do Escorpião, é o que está indicando no mapa. Então, às 20 horas, o Escorpião não está nascendo, não está se pondo, não está lá no horizonte sul, nem no horizonte norte, ele está no zênite, praticamente, bem alto no céu, às 20 horas, hoje, está aqui, indicado pelo mapa. E o nome da constelação está escrito toda ela em letra maiúscula. E o nome da estrela mais brilhante de cada constelação, ou de quase todas elas, também está escrito aqui no nosso mapa. No caso de Escorpião, a estrela mais brilhante chama-se Antares. Antares, só a primeira letra está em maiúscula. Antares, inclusive, chama a atenção, pois em toda a constelação do Escorpião é a estrela mais brilhante, portanto chama-se Alfa da constelação do Escorpião. E neste caso tem um nome próprio, essa estrela, chama-se Antares, e ela tem uma cor muito peculiar. Ela é uma supergigante vermelha, então facilmente é visível a sua cor avermelhada. Muito bem, então você já encontrou o Cruzeiro do Sul, já encontrou aqui no zênite, hoje às 20 horas, por exemplo, né? A constelação do Escorpião, que aliás lembra muito o aracnídeo. Tem uma pequena cauda, o corpinho, onde está Antares, 3 estrelas bem brilhantes, lembrando um pouco lá as 3 Marias, que representaria parte da cabeça do Escorpião. Aqui no nosso mapa, não representamos as estrelas mais fraquinhas, que estão formando a garra do Escorpião, mas lá no céu tem algumas estrelinhas fraquinhas que representam também a garra direita lá do Escorpião. Como eu disse, só colocamos as mais brilhantes aqui no mapa. Bem na frente da cabeça do Escorpião, onde tem essas 3 estrelas que lembram um pouquinho as 3 Marias, está a constelação da Balança, formando ali um trapézio aproximadamente, também visível, mesmo de regiões urbanas, desde que não esteja você debaixo de uma lâmpada, de um poste, obviamente. Repare que o Escorpião e Balança estão sendo cortados pela linha da eclíptica. A eclíptica, o que é mesmo? A linha por onde passa o Sol, no seu aparente movimento anual. A linha por onde passam os planetas. Bem, várias constelações estão debaixo dessa linha contínua, chamada eclíptica. Na frente da Balança, temos a Virgem. Lá perto do rabinho do Escorpião, temos Sagitário, debaixo da eclíptica. Ainda ao lado do Sagitário, debaixo da eclíptica, está Capricórnio. E ainda debaixo da linha da eclíptica está o Aquário. E estou certo que essas constelações, esses nomes de constelações são muito
familiares a você, não são? Sim, são as constelações zodiacais, às quais, os astrólogos associam algumas coisas, Mas não vamos discutir isso aqui, porém, elas se tornaram muito populares devido aos horóscopos, Mas é por onde caminha o Sol, as constelações chamadas zodiacais. Sim, mas ainda utilizando o mapa para localizar as estrelas e as constelações. Já falamos do Cruzeiro do Sul, já falamos do Escorpião, e das constelações que estão exatamente à frente dele, Balança, e na cauda dele, Sagitário. Sim, mas suponha que você queira encontrar a estrela Vega, uma estrela muito brilhante, que já pertence ao hemisfério norte. Então, olha aqui para o nosso mapa. Ela está entre a linha tracejada e a borda do mapa. Portanto, ela pertence ao hemisfério norte, mas está aqui representada no nosso mapa. É essa estrela. E você quer localizá-la no céu. Pois muito bem, repetindo, posicione-se segundo as direções cardeais. Mas note que do jeito que eu estou fazendo aqui, o sul está virado para a minha frente, está próximo ao chão, ao horizonte. Mas Vega está aqui perto do norte. Não tem problema. Você vai ter que virar esse mapa para o norte e olhar para o norte. Sim, mas com um detalhe muito importante. Lembre-se, aqui no mapa, à esquerda está escrito leste. Meu braço esquerdo está virado para o leste. Aqui à direita do mapa está escrito oeste. O meu lado direito. Então, se eu simplesmente fizesse isso, quando fosse olhar lá para o horizonte norte, repara que o leste e o oeste estão invertidos. Lembra? Meu braço esquerdo está para o leste. E quem está para o leste agora? O horizonte oeste. Então, você não pode girar o mapa desta maneira quando forem procurar por alguma coisa que está no horizonte norte. Você não pode inverter as direções cardeais leste e oeste. Então, como fazer? Bem, é só deixar inalteradas as direções leste e oeste. Veja só o que eu vou fazer. Vou pegar o mapa com a mão direita, com o meu polegar direito, aqui onde estaria escrita a palavra norte, diametralmente oposto ao sul. E vou fazer isso. Porque eu quero olhar para o horizonte norte, para encontrar a estrela Vega. Repara que agora eu não inverti o oeste com o leste. Continuo para aquela parede o leste, naquela parede, ou para aquele lado o oeste. Então isso é fundamental. Sim, mas onde está o norte? No horizonte, no seu horizonte. Então eu vou encontrar a estrela Vega, essa bola enorme aqui, bem perto do horizonte norte, na verdade um pouquinho à direita da linha norte e sul. Lembra-se? Meu norte está lá, aliás, sul está ali na frente, e o norte estava lá nas minhas costas. Então, estou procurando a estrela Vega. Então, não posso inverter o leste com o oeste, e Vega está aqui na constelação da Lira. Então, ao virar para o norte, vou procurar Vega bem baixo no horizonte e um pouquinho à direita da linha norte e sul, ou seja, um pouquinho ao leste, mas bem perto do horizonte, na direção cardeal norte. Então, esse é um cuidado que você precisa ter ao manusear o planisfério celeste rotativo. De modo que as direções cardeais que estão aqui fiquem aproximadamente coincidentes com as suas direções cardeais do horizonte onde você está. Entendido? Voltando aqui então, suponha agora que você queira encontrar algo que está se pondo.
portanto, no horizonte oeste. Lembre-se, o horizonte oeste é o meu braço direito, porque na frente está o sul, né? E o céu está girando da minha esquerda para a minha direita. E aqui no mapa tem o oeste. Temos uma constelação aqui chamada Corvo. Ela está perto, portanto, de se pôr no horizonte oeste. Se quiser encontrá-la, não tem problema, é só repetir o procedimento. Pegue com a sua mão direita, por exemplo, né, de forma que a palavrinha oeste fique próxima ao seu horizonte oeste, mas sem inverter a direção norte e sul. Então, pegando aqui, palavrinha oeste, ao horizonte oeste, vou fazer isso. Mas não inverti a direção sul e norte. Oeste, portanto, está aqui. Tudo que está nessa região está virada para o lado oeste. Mas não inverti o sul com o norte. Senão eu não encontraria a constelação do Corvo se pondo no horizonte oeste. A mesma coisa ocorre quando desejar encontrar alguma coisa que está próxima do horizonte leste. Então, vou apenas fazer esse movimento, pois estou cuidando de que o sul continue apontando aqui para minha frente, o norte apontando aqui para as minhas costas, e agora eu posicionei o leste aqui na parte próxima ao nosso horizonte. Então, nesse momento, estou vendo, por exemplo, Aquário nascendo. E assim, sucessivamente, para encontrar as estrelas em qualquer uma das 4 direções cardeais e, se quiser encontrar as constelações que estão acima da sua cabeça, você também pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, a direção cardeal sul continua lá na minha frente. Direção cardeal norte, que está aqui no mapa, continua apontando para as minhas costas. Direção cardeal leste continua aqui do meu lado esquerdo, pois estamos supondo que aqui está, né, nosso lado leste. E aqui o oeste. Então eu estou vendo, principalmente o que está aqui no centro do mapa, é o que está ocupando a área próxima ao zênite do local onde estou. Mas não invertemos as direções cardeais do mapa, pois se eu girar ele para qualquer lado, não vou encontrar as constelações onde o mapa indicaria que elas estão, porque eu estou usando ele de forma inadequada. Porém, o mapa não permite, o planisfério não permite que você apenas encontre as estrelas mais brilhantes e as constelações. Ele pode te dizer, inclusive, a que hora as estrelas vão nascer, ou vão se pôr, ou a que horas elas vão passar pela sua linha meridiana, pelo ponto mais alto do céu. Então, vamos fazer um outro exercício agora. Finalizamos, portanto, a parte de orientação do planisfério, como manuseá-lo para encontrar as estrelas, as constelações. Mas agora vamos utilizá-lo para coisas além disso. Por exemplo, suponha que você queira saber a que horas as Três Marias vão nascer hoje, 12 de outubro. Suponha que você esteja com seus alunos observando o céu e algum pergunte: professor, a que horas as estrelas, as Três Marias vão nascer? Bem, se você não tiver um notebook, um tablet, alguma coisa que você possa fazer essa consulta, né, diretamente num software, e está com o seu mapa na mão, basta você girar o mapa. Vou mostrar aqui. Vou girar até que as Três Marias, que pertencem, na verdade, à constelação de Órion, nasçam no horizonte leste, obviamente. Opa, aqui, acabei de encontrar a constelação de Órion.
Aqui as Três Marias, três bolinhas aproximadamente do mesmo tamanho, quase uma em cima da outra. Então as Três Marias estão aqui dentro desse quadrilátero de estrelas bem brilhantes chamada Betelgeuse, Rigel. Ao lado de Betelgeuse temos Bellatrix, a dupla que chamamos de BB, B de Bellatrix e B de Betelgeuse. Betelgeuse, uma gigante vermelha, facilmente localizável. Diametralmente oposta a ela temos Rigel. E do lado de Rigel, uma outra estrela bem brilhante. E no centro, as Três Marias. Sim, mas eu quero saber a que horas as Três Marias vão nascer hoje, 12 de agosto. Então, vou colocar as Três Marias bem debaixo aqui do horizonte leste. Sim, 12 de agosto, mas eu girei o mapa. Então, agora eu vou lá em 12 de agosto, e vou ver a que horas a parte plástica, né, de cima do planisfério está indicando a hora que está em cima de 12 de agosto. Então, 10 de agosto aqui, 12 de agosto aqui, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse tracinho de meia num ponto são as 2h30. Portanto, 12 de agosto está entre 2 horas e 2h30 da manhã. Diríamos aqui que está mais ou menos às 2h15, 2h20 da manhã. Então, se você quiser ver as Três Marias, hoje, 12 de agosto, nascerem, terá que esperar até as 2h30 da manhã para vê-las surgindo no horizonte leste, obviamente. Quer saber a que hora elas vão passar pela parte mais alta do céu? A que hora elas vão ficar quase aqui no zênite? Não tem problema. É só girar o mapa, tal qual ocorre no céu. Com o passar das horas, as estrelas que nasceram no leste vão passando pela parte mais alta do céu e vão se pôr no horizonte oeste. Então, em algum instante, todas as estrelas passam na sua direção norte e sul, a chamada linha meridiana local. Então, vou girar o mapa, simulando o movimento aparente das estrelas, de forma que as Três Marias, ou Órion, melhor dizendo, fique debaixo da linha imaginária norte-sul. Sul está aqui, o pino, e diametralmente oposto está o norte. Então, vou ajustar um pouquinho mais ou menos aqui. Pronto. As Três Marias estão no centro do mapa, aproximadamente. Sim, mas a que horas isso ocorreu? Não tem problema. Vai lá em 12 de agosto e veja a que horas isso deu. Na verdade, se você começou a observar em agosto, às 2 da manhã já é dia 13 de agosto, né? Então, ela está passando pela sua parte mais alta do céu, já em 13 de agosto. Cadê agosto aqui no nosso mapa? Agosto, né? Isso está ocorrendo às 8h30 da manhã. Ou seja, não estão mais visíveis. Sim, mas estão passando aqui no nosso meridiano local, às 8h30 da manhã. Né? Porque nasceram às 2h30. É claro, o Sol vai nascer e as estrelas não estarão mais visíveis, porém, continuam fazendo o seu movimento aparente. Então, conseguimos saber a que horas elas vão passar pelo nosso meridiano. Assim como poderemos saber a que horas elas vão se opor. Elas vão desaparecer no horizonte oeste. Basta a gente continuar girando o mapa. Claro, você já pode ter feito essa conta de cabeça. Se elas nasceram às 2h30, 12 horas depois elas vão se pôr, pois o céu gira aproximadamente 24 horas. Então, se nasceu às 2 horas, mais 12 horas depois, está se pondo no horizonte oposto. Mas se você não percebeu isso, não tem problema. É só simular o movimento do céu. Simular o movimento do céu, e lá estão indo as Três Marias, estão indo as Três Marias, se aproximando do horizonte oeste, e aqui chegaram as Três Marias no horizonte oeste. Então, elas estão se pondo. Sim, a que horas? A que horas? Bem,
vai lá na data e vê a que horas isso ocorreu. Então, estamos em agosto, agora já é 13 de agosto, né? Claro, 14 horas, às 2 da tarde, estão se pondo. Você não vai vê-las, mas estão se pondo às 2 da tarde. E vão nascer 12 horas depois. Então, o mapa permite você encontrar o nascer, a passagem meridiana e o ocaso de todas as estrelas que estão aqui desenhadas. Uma pequenas sugestões de como guardar algumas constelações. Tente inventar algumas histórias que liguem uma constelação na outra. Por exemplo, Cruzeiro do Sul. Abaixo dela tem uma constelação, exatamente abaixo dela, uma constelação chamada Mosca. Lembre-se, as pessoas, num passado distante, eram sacrificadas em cruz. Cristo, em particular, morreu na cruz. Estava demorando para morrer, os soldados perfuraram as costelas dele com uma lança e certamente pingou o sangue. Na cruz as pessoas morriam, podia pingar sangue, e onde tem sangue pode ter insetos, como mosca. No pé da cruz, obviamente, o sangue pingou no chão. Então a mosca está exatamente embaixo do pé da cruz. Por outro lado, se alguém está morrendo, sobrevoando aquele ser que está morrendo, sempre tem urubu, é ou não é? Muito bem, não temos uma constelação chamada urubu aqui, mas exatamente em cima da constelação do Cruzeiro do Sul, olha aqui, a mosca, o Cruzeiro do Sul, exatamente em cima do Cruzeiro do Sul, tem uma constelação do Corvo. Corvo é uma ave, é negra, bem, não come carniça, mas para fins de associações mnemônicas, ou seja, para você memorizar então as coisas, pode-se usar esse recurso. Então, na cruz, abaixo dela, a mosca. Acima da cruz, o corvo, que estaria representando um urubu. Muito bem. Do lado da cruz, tem 2 estrelas bem brilhantes. Não está escrito o nome delas aqui, tem o nome da constelação delas, Centauro. Em alguns lugares, essas 2 estrelas ao lado esquerdo do Cruzeiro do Sul são chamadas de guardiães da cruz, como se fossem 2 grandes soldados tomando conta da cruz. A mais distante da cruz, dessas 2, é a estrela mais próxima do Sol. É um sistema triplo, mas na verdade vemos 2, facilmente, em pequenos telescópios. É chamada Alfa do Centauro, ou seja, a constelação mais brilhante da constelação do Centauro, um ser mitológico que tinha corpo, né, de cavalo e um tronco ser humano, que está com uma lança matando um lobo na frente, etc. Bem, tem ali o nome do Centauro e as 2 estrelas mais brilhantes. A Alfa do Centauro é a nossa vizinha, claro, vizinha ao Sol, bem entendido. Ao lado da estrela mais fraquinha desse sistema triplo tem um planeta, inclusive, que já foi descoberto. Se você tivesse um amigo morando lá nesse planeta do sistema da Alfa do Centauro, mandasse uma ligação telefônica para ele. Alô, meu amigo? Bem, 4,3 anos depois, esse sinal chegaria lá no seu amigo. Se ele respondesse imediatamente, sim, alô, meu amigo. Mais 4,3 anos, o sinal demoraria para retornar a você. Pois essa é a velocidade com que caminham as ondas eletromagnéticas. Então essa é a estrela mais próxima ao Sol, a Alfa do Centauro. Bem perto da Alfa do Centauro tem um triângulo. Sim, mas você vai dizer, canalha, qualquer 3 estrelas formam um triângulo. Sim, é verdade. Mas esse é um triângulo muito especial, porque essas 3 estrelas formam um triângulo equilátero. Sim, os 3 lados têm o mesmo comprimento. E as 3 estrelas têm aproximadamente o mesmo brilho. É o Triângulo Austral, aqui bem perto do Pino.
facilmente visível. Perto do triângulo, bem pertinho, tem uma constelação chamada Altar. Mas, quando você olhar, você vai encontrar com muita perfeição uma cadeira. Pode chamá-la de constelação da cadeira. Fica muito mais fácil de achá-la. Tem exatamente as 4 estrelas que representariam os pés da cadeira, o assento e o encosto da cadeira. É a constelação do altar. Ou da cadeira. Bem pertinho dela, você já está no rabinho da constelação do Escorpião, que lembra muito o aracnídeo. Lembra melhor ainda um anzol. Por isso alguns povos também chamam constelação do anzol. Na frente dele, a balança. E assim sucessivamente. Sim, mas suponha que você esteja no início do ano, maio, por exemplo, e vai mostrar para os seus alunos a constelação do Órion. Então, vamos aqui localizar o Órion, diametralmente oposto ao Escorpião. Está aqui, Órion. Vamos colocar o Órion bem no meio do céu, por exemplo. E tem alguns recursos mnemônicos que você pode usar também para memorizar um pouco das constelações que estão ao redor de Órion. Então, Órion representa um caçador muito famoso da mitologia grego-romana, cujas estrelas mais brilhantes, como mencionei, Betelgeuse e Rigel, e o seu cinturão são as 3 Marias. Bem, que na verdade não se chamam 3 Marias, chamam-se Aunitak, Mintaka e Aunilã. Muito bem, mas um caçador, como você sabe, ele não caça sozinho. Quando ele sai para caçar, ele leva os seus cachorros. Sim, o Órion também tem os seus cachorros lá no céu. O cão maior e o cão menor. Sim, estão aqui. A estrela mais brilhante de todo o céu, Sírius, pertence à constelação do cão maior. Sim, mas como que eu vou encontrar isso, canalha? Bem, já demos algumas orientações, mas veja outra aqui. Pegue as 3 Marias e prolongue uma linha imaginária. Uma reta, passando pelas 3 Marias. Você vai encontrar a estrela mais brilhante de todo o céu. Fora o Sol, é claro. Sírius. Que, aliás, é uma binária. Mas você vê com muita dificuldade a secundária. Então, Sírius, a estrela mais brilhante, pertence à constelação do cão maior. Sim, Órion tem 2 cachorros. O cão maior e o cão menor. E onde está o cão menor? Bem, está perto do cão maior. Mas antes de chegarmos no cão menor, cão de caçador também é caçador. E o cão maior está caçando também. Aliás, o Órion também está caçando. Voltemos ao Órion. O que o Órion está caçando? O Órion está caçando um touro. Sim, em frente às 3 Marias, puxando aquela reta que de um lado chegou na estrela mais brilhante do céu, puxando a mesma reta, passando pelas 3 Marias, no outro lado você vai encontrar uma estrela super gigante vermelha, chamada Aldebaran, que está num sistema de estrelas formando um V, onde uma das estrelas, a mais brilhante, Aldebaran, está no meio do V, e é o olho do touro. Sim, o Órion está caçando um touro, um caçador do porte de Órion não caçava qualquer coisa, caçava animais grandes, ele está caçando um touro. Então, o Órion está caçando um touro, então na frente dele temos ali a constelação do touro. Do outro lado, passando pelas 3 Marias, o cão maior, cuja estrela mais brilhante está no pescoço dele, Sírius. Dá para ver direitinho o esqueletinho do cão maior. Esqueletinho, é como se fosse um cachorrinho que infelizmente foi atropelado por um caminhão, né, ficou plano. Aí você vê o esqueletinho dele. Você vê o corpinho dele, tem algumas 4 estrelas formando o corpo, 3 estrelas formando a cabecinha dele, tem uma outra formando o rabinho. Sim, um pouco de imaginação vai bem, mas essas estrelas estão lá no céu.
e tem duas fileirinhas de estrelas, lembrando um pouquinho as perninhas dele. Aqui no nosso planisfério tem menos estrelas do que de fato você consegue ver lá no céu. No céu escuro você vê o cachorro direitinho, até o dente dele se quiser, brincadeira. Mas o cão menor está lá perto do cão maior. Cão menor, a estrela mais brilhante do cão menor é Próximo, perto de Sírius. Infelizmente, do cão menor, bem, como ele é muito pequeno, na verdade você consegue ver só duas estrelas dele, com facilidade, claro, né? Então, Próximo e uma estrelinha companheira, formando ali o conjunto do cão menor. Mas eu falei que o cão maior e o cão menor são caçadores, são cães de caça, né? Aliás, tem uma constelação chamada cães de caça, não se confunda. Enfim, o cão maior está caçando, sim, porque na frente dele tem a constelação da lebre. Sim, o cão maior está caçando a lebre. Aqui, bem em frente ao cão maior, a lebre. Tem um conjunto de estrelas que lembra um pouquinho uma lebre. Mas, como você sabe, a lebre é muito esperta, corre muito, e assim que o cão maior dá um pulo na lebre, ela sai correndo. E se ela sai correndo, ela espanta a pomba. Sim, a pomba está ali pertinho da lebre. Então temos o Órion caçando o touro na frente dele, atrás dele estão os dois cachorros, o cão maior e o cão menor. O cão maior caçando a lebre espantando a pomba, e o cão menor. O cão menor está caçando também. O quê? Um unicórnio. Sim, se você for olhar o nosso mapa aqui, você vai ver a constelação do unicórnio pertinho do cão menor. Bem, e como você sabe, sempre que alguma coisa muito interessante está acontecendo, seja aqui na Terra, seja lá no céu, tem alguém que para olhar, é ou não é? Pois é, aqui também temos, não uma pessoa, mas duas, olhando Órion caçar o touro com seus cães, o cão maior caçando a pomba caçando a lebre espantando a pomba, o cão menor caçando o unicórnio. Quem está olhando todos eles fazerem isso? Os gêmeos. Sim, pertinho do cão menor tem a constelação dos gêmeos, cujas estrelas mais brilhantes é Pólux e Castor. Essa constelação dá para se identificar facilmente no céu, é um grande retângulo. Então, está o Órion caçando o touro com seu cão maior, cão menor, o cão maior caçando a lebre espantando a pomba, o cão menor tentando caçar um unicórnio. Quem está olhando tudo isso? Os gêmeos. Mas se alguém está caçando tudo isso nesse lugar, é porque deve ser um lugar onde tem animais. Onde tem animais, tem cobra. Pois é, a hidra, a cobra, também está aqui por perto. Vamos ver. A cobra. Bem, a cobra é difícil de se achar, não é? Porque a cobra está sempre camuflada, muito escondida. Mas antes de achar a cobra, se isso está ocorrendo, deve ser no meio do mato, numa floresta. Nesses lugares tem rio. Sim, há o rio aqui, Erídano. Essa longa linha de estrelas que termina lá na estrela bem brilhante, Arquena, é o rio. Então, o Órion está caçando o touro perto do rio, Erídano. E a cobra? Não achei a cobra ainda. Cobra tem que estar lá por perto, todo lugar que tem animais, tem rio, tem cobra. Ah, achei a cobra. Não é fácil achar a cobra. Então, as Três Marias, temos Sírius, o cão maior, o cão menor, temos os gêmeos e perto do cão maior e do cão menor, de olho no cão menor, a hidra, aqui ó,
uma longa linha de estrelas curvadas, como se fosse uma cobra. Está de olho para dar um bote no cão menor, é claro. Então, é um conjunto de recursos mnemônicos que usamos para ensinar os alunos, de forma a ficar, de repente, mais fácil a memorização de um conjunto de constelações de uma certa área relativamente grande do céu. Então, falamos aqui em várias constelações. Ninguém quer que você memorize as 88 constelações, nem mesmo dá para ver todas elas do lugar onde você está. Você só vê uma parte do céu, obviamente. Mas aqui do hemisfério sul, estas que estão aqui dá para ver. Então, no verão, a constelação que domina o céu, ou seja, que logo ao entardecer está visível, bem no alto, perto da sua cabeça, no alto da sua cabeça, são as Três Marias, dentro do Órion. Claro que com um telescópio você consegue ver muitas outras coisas interessantes no céu, né? Como ali em Órion, por exemplo, tem uma gigantesca nuvem, chamada nuvem de Órion, um berçário de estrelas. Mas fica perto da espada do Órion. Como assim, espada do Órion? Sim, as Três Marias estão no cinturão da calça dele, né? Mas um caçador do porte de Órion tem que levar uma espada, uma faca, é claro, né? Então você vai ver 3 estrelas quase perpendiculares ao cinturão dele, é claro, né? Que é a bainha onde ele guarda a espada dele. Dá para ver essas 3 estrelas bem fraquinhas, mais juntinhas, e é ali onde está a grande nuvem de Órion. Tá? Um berçário de estrelas, dá para ver em pequenos telescópios. Ia comentar também que aquela linha que passou pelas Três Marias, de um lado chegou na estrela mais brilhante de todo o céu, a Sírius, do outro lado das Três Marias chegou na gigante vermelha Aldebaran, o olho do touro. Pertinho do touro, você tem um ninho de estrelas, bem, 7 estrelas, que dá para ver olho nu. Fraquinhas, mas visíveis, não de uma cidade como o Rio de Janeiro, obviamente. São as Pleiades. Sim, um conjunto de estrelas jovens, azuis, muito quentes. Tem uma certa nebulosidade, não se sabe bem se é o resto da nuvem que deu origem a elas ou uma nuvem que está entre nós e as Pleiades. Em alguns lugares são chamadas 7 irmãs também, popularmente. Em outros lugares, também já ouvi falar que são chamadas a galinha choca. A galinha, você sabe, bota os ovos, dos ovos nascem os pintinhos. E geralmente a galinha sai com os seus pintinhos, né, para ensiná-los a comer e encontrar a própria comida. Então, algumas pessoas também se referem a esse ninho de estrelas como sendo a galinha com seus pintinhos. Ou as 7 irmãs. Você tem um bom olho, você consegue ver 7 estrelas. Estão aqui representadas por pontinhos bem pequenos, mas está escrito ali Pleiades. Mas o céu é cheio de coisas. Como eu disse, temos 88 constelações. Isso só nas constelações, digamos, oficiais da União Astronômica Internacional, que se aproveitou da história das constelações proveniente dos povos grego-romanos. Bem perto do rabinho do escorpião. Vamos localizar o escorpião novamente. Voltando ao escorpião, diametralmente oposto. Temos 3 estrelas fraquinhas aqui, chamada coroa austral. Porém, dá para ver num céu escuro exatamente uma coroa de estrelas. São cerca de 7, 8 estrelas fraquinhas, mas que lembram uma coroa. Então, está aqui representada a coroa austral. Num céu escuro, você consegue ver direitinho essa coroa austral. Também tem a boreal, mais fraquinha, num outro lugar aqui. Bem,
Então, mencionamos Cruzeiro do Sul, o Triângulo Austral, a cadeira, né? Ou oficialmente o altar, né? Dali você pulou para o rabinho do escorpião, na frente do escorpião balança, na cauda dele Sagitário e assim por diante. Mas tem mais informações aqui nesse planisfério ainda. Repara que a linha contínua, a eclíptica, ela não está centrada no pino. Eu vou girar aqui para você ver. Aqui ela está entre o pino e a linha tracejada. Mas olha só o que vai acontecer com a linha contínua. Ela intercepta a linha tracejada e agora a linha contínua ficou entre a linha tracejada e a borda do mapa. Então, nessa região você tem a linha da eclíptica no hemisfério norte. 6 meses depois, aqui na parte escura, se a gente levantasse aqui, daria para ver que a linha da eclíptica está perto do pino, ou seja, no hemisfério sul. Mas a linha contínua, como eu já disse, é o caminho do Sol. É eclíptica. Significa que quando o Sol está passando por aqui, ele está no hemisfério norte. E existe uma data em que ocorre o maior afastamento do Sol em relação ao Equador celeste, a linha contínua, a linha tracejada. Então, quando ele está o mais distante possível da linha tracejada, ele está a pino, na latitude de 23 graus e meio do hemisfério norte. Uma latitude muito particular, sobre a qual se colocou uma linha imaginária chamada Trópico de Câncer. De modo que está a 23 graus e meio acima do Equador, ou seja, no hemisfério norte. E é o limite ao norte em que o Sol incide a pino naquela latitude. O Sol nunca vai estar a pino depois da linha do Trópico de Câncer. Então, essa linha imaginária que aparece em todo o que é mapa mundi, no globo terrestre. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem porque está lá desenhada. Alguns acham que é uma linha imaginária para delimitar a zona intertropical. Não, está lá porque é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino. E é o que está indicando aqui pelo nosso mapa. 6 meses depois, vai ocorrer o oposto. A linha contínua está no hemisfério sul, aqui, entre o pino e a linha do Equador. E na data em que temos o maior afastamento do Sol com a linha do Equador, mas no hemisfério sul, bem entendido, nós temos o Sol incidindo a pino no Trópico de Capricórnio. Pusemos ali uma linha imaginária, chamamos de Trópico de Capricórnio, para indicar que aquela é a latitude e a máxima latitude em que o Sol chega a pino. Então, acima de um lado do Equador, é Trópico de Capricórnio, e do outro, Trópico de Câncer. E o Sol só fica a pino entre esses dois ângulos, entre essas duas latitudes, 23 graus abaixo da linha do Equador, 23 graus e meio acima da linha do Equador. Nessas datas, você tem o início do verão naquele hemisfério. Então, no caso em que o Sol está o máximo de seu afastamento do Equador celeste e está no hemisfério sul, 22 de dezembro, temos o nosso início do verão do hemisfério sul. E o Sol está passando a pino em todas as cidades que está na mesma latitude, na do Trópico de Capricórnio. Grande parte da cidade de São Paulo, uma parte ali do Rio de Janeiro, está tudo ali perto. Né? E claro,
todas as cidades de todo o globo que está no Trópico de Capricórnio, ao meio-dia solar verdadeiro, o Sol vai estar a pino naquela latitude, 23 graus e meio. Nunca ele vai estar a pino numa latitude maior do que essa. Nunca vai estar a pino lá em Porto Alegre, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou na Patagônia. Ele só vai ficar a pino entre os trópicos. E nessas datas particulares, onde ocorre então os início do verão ou do inverno, pois no hemisfério oposto, em que está ocorrendo o verão de um hemisfério, está ocorrendo o inverno no outro. Essas datas chamamos de solstícios, a parada do Sol. Então, 22 de dezembro, aproximadamente, temos o verão do hemisfério sul se iniciando. Consequentemente, inverno do hemisfério norte se iniciando. 6 meses depois, estava ocorrendo o inverso. Junho, 22, 23, era o início do verão do hemisfério norte e inverno do hemisfério sul. Sim, mas essas linhas se interceptam. Sim, basta você verificar que elas se interceptam, se cruzam. E significa, nesse caso, que o Sol está, bem, na eclíptica ele sempre está, mas quando ele está também cruzando o equador celeste, significa que ele está a pino lá na região do equador terrestre, porque ele está cruzando o equador celeste. E o equador celeste nada mais é do que o prolongamento do equador terrestre até chegar no céu. Então, quando ele cruza o equador celeste, damos o nome de equinócio nessas datas, pois se ele está exatamente a pino no equador celeste, ele está ao longo do dia todo, né, a pino, à medida que a Terra vai estar girando, sobre o equador terrestre. E com isso, ambos os hemisférios estão igualmente iluminados. E aí você tem a parte clara e escura do dia, ou seja, a noite, com 12 horas, cada um. Então, são os equinócios, e você tem 2 equinócios. Obviamente, pois as linhas se interceptam em 2 ocasiões diametralmente opostas. Isso vai ser em março, quando dá início ao outono do nosso hemisfério sul, e equinócio de primavera para o hemisfério norte. 6 meses depois, nós vamos sair do nosso inverno e vamos receber mais insolação e vai ocorrer, então, o equinócio de primavera para o hemisfério sul e equinócio de outono para o hemisfério norte. Mas é exatamente quando o Sol está cruzando o equador celeste, ou seja, está na intersecção das 2 linhas indicadas aqui no mapa. Uma coisa que você poderá pensar que está errada em nosso mapa é quando observar, por exemplo, a constelação do Cisne, que está aqui na borda externa do nosso mapa. Não se parece muito com o que vemos no céu, porque todas as constelações que estão na borda externa são as que sofreram a maior deformação, que tem que ser feita, não tem como evitar essa deformação, pois estamos projetando estrelas que estão sobre uma esfera em alguma coisa plana. Então, a região que sofreu a menor deformação são as estrelas que estão perto do polo celeste sul. Porém, à medida que as estrelas estão mais longe, já estão no hemisfério norte, quando pusemos elas no plano, elas se deformaram mais. Então, se olhar lá no céu, você vai ver cisne, tal qual um cisne voando mesmo, né? Com largas asas, um rabinho curto, um pescoço bem longo, você consegue localizá-lo perfeitamente. Porém, aqui no nosso mapa ele está ligeiramente deformado. Porém, isso é inevitável. Então, tudo que está na borda está deformado. Tá? Não é erro do processo de montagem. É inevitável essa deformação. Então, tenha isso em consideração quando forem localizar estrelas que estão na borda externa do mapa. E são estrelas que já estão bem ao hemisfério norte, né? Bem longe do equador terrestre. Então, tudo que está aqui na borda tem grande deformação.
Espero que essa explicação tenha sido útil para vocês. Um grande abraço.